E aí, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do Adversus. Lendas, lendas e lendas. Quantas vezes nós não ouvimos essa palavra quando éramos pequenos? Se bem que existem lendas que assustaram até adultos. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. É claro que você já ouviu diversas lendas famosas que ocorreram aqui no Brasil. Mas, por acaso, você já ouviu algumas lendas famosas de outros países, onde as pessoas que moram nesses países acreditam mesmo que elas são verdadeiras? É exatamente sobre isso que nós, da Adversus, iremos falar hoje. Iremos aqui contar hoje diversas lendas de outros países famosas, que se você chegar nesses países e falar sobre essas lendas com as pessoas que moram neles, você iria ver a cara de espanto que eles iriam fazer. Então vamos ao vídeo de hoje. Lendas famosas em alguns países. Para começar, temos essa lenda que ocorre na Venezuela. A famosa El Silbón, ou o assobiador. O assobiador que ocorre nas planícies e também nas pradarias daquele país. O assobiador seria um homem muito magro, que usa uma roupa de vaqueiro e um chapéu de aba larga, na qual esconde seu rosto. E existiria um grande motivo para que ele escondesse seu rosto, pois ali existiria uma face esquelética. Bom, mas o medo das pessoas nessa lenda seria porque ele anda pelos matagais e pelos campos à noite, com seu ombro caído e também o seu olhar para baixo. Ele caminharia olhando para baixo. E o motivo por seus ombros estarem caídos seria por conta de uma bolsa que ele carrega em suas costas, na qual é muito pesada, pois naquela bolsa ele carregaria ossos e restos de corpos em decomposição. E o porquê de teu nome, o assobiador, seria por conta de ele caminhar nas noites assobiando muito alto. Existem alguns venezuelanos que acreditam que já viram esse tal de o assobiador. Dizem se tratar de um homem muito alto e forte, aproximadamente 6 metros de altura. E existem relatos de ele atacar pessoas solitárias nas ruas durante a noite, assim também como uma pessoa bêbada ou pessoas infiéis aos seus relacionamentos. Aí existem pessoas que também dizem que apesar de seu assobio ser muito alto, ninguém sabe de onde ele vem. E aí que tá o problema, pois quando esse assobio vai diminuindo sua altura, as pessoas que acharem que ele estaria longe se dariam muito mal, pois ele estaria muito mais próximo do que essa pessoa possa imaginar, sendo assim pega de surpresa pelo assobiador. E por isso, na Venezuela existem pessoas que evitam de andarem sozinhas durante a noite, por medo de um dia encontrar esse tal de o assobiador. Sinistro, não é? Em nossa segunda lenda temos o chupacabra. Mas daí você possa imaginar que o chupacabra seria uma lenda brasileira ou até dos americanos. Mas não. Essa lenda começou lá em Porto Rico. Seria uma criatura que ficou conhecida por chupar sangue de animais. Bom, os animais preferidos nas quais o chupacabra adorava chupar o sangue seriam as cabras. E esse seria o porquê de seu nome. Mas não pense que outros animais escapavam desse ataque. Cães, gatos, galinhas, galos, cavalos, vacas, entre outros. Bom, não existem provas da existência do chupacabra, e por isso ele se trata apenas de uma lenda. A princípio, pois, existem pessoas que acreditam que realmente esse ser esquisito, assim podemos dizer, possa ter existido. A descrição de algumas pessoas que, entre aspas, ficaram de frente com o chupacabra seria a aparência de um urso que ele tinha, mas que possuía espinhos em suas costas que iria do pescoço até a cauda. E ele também teria uma pele escamosa. Há muitas controvérsias com relação ao chupacabra, pois, para algumas pessoas, ele somente foi confundido com um coiote. Já outras falam que ele não parecia nada com um coiote.
ainda mais da forma com que os animais que foram atacados por esse chupacabra foram encontrados. Os ataques não pareciam serem de um coiote. Bom, como disse, não existem provas da existência do chupacabra, mas que essa lenda começou por conta da onda de animais que apareceram mortos de formas estranhas. E, pensando bem, se fosse outro animal como o coiote, por que os coiotes parariam de atacar os animais, assim como o chupacabra teria parado? Pois nenhum coiote foi extinto, e do nada, a onda de ataques aos animais, da forma com que o provável chupacabra estaria atacando, cessou do nada. É estranho, não é? Assim como esses dois animais, outros animais também foram encontrados, mortos, dessa mesma forma. Um coiote teria feito isso? E se foram coiotes, por que eles parariam de fazer e resolveriam atacar de outra forma? Há muito de se pensar sobre o chupacabra, não é? Bom, por enquanto é apenas lenda. Até que se prove o contrário, essa seria a lenda de Porto Rico, o chupacabra. Aí sim, nos Estados Unidos, temos a lenda famosa da Blood Mary, a famosa Maria Sangrenta. E é exatamente por isso que muitos americanos temem olharem o espelho. Acredite, uma lenda que vem há séculos. E nela existem diversas versões. Claro que ela foi contada em diversos países, mas foi nos Estados Unidos que ela realmente teve o seu auge de fama. Seria uma entidade que mora atrás dos espelhos, e que não seria muito difícil de ter um encontro com ela. Existe uma forma simples e objetiva de fazer a Maria Sangrenta aparecer à frente de uma pessoa no espelho. Os americanos precisariam somente dizer Blood Mary 3 vezes no escuro, em frente ao espelho. E o que aconteceria daí para frente? O espírito dessa mulher apareceria em frente ao espelho, um cadáver cheio de sangue. Porém, quem estivesse olhando para ela através do espelho, ela se inclinaria para frente e arrancaria os olhos da pessoa que estaria olhando para ela. Ou melhor, puxaria a pessoa em direção a ela, fazendo com que a pessoa entrasse no espelho e vivesse eternamente com ela no mundo dos espelhos. E isso por toda a eternidade. Isso seria terrível, não é? Bom, sabe qual é o mais impressionante? É que muitas pessoas dizem não acreditar nessa lenda. Sendo assim, essa pessoa não teria medo de evocar o nome de Maria Sangrenta ou Blood Mary. Porém, por mais que as pessoas não acreditam, elas jamais teriam coragem de evocar Maria Sangrenta em frente ao espelho. Pois para elas, por mais que não acreditam, sempre há aquele pezinho atrás que pode fazer com que elas, por mais pouco que seja, também acreditem nessa lenda. Os ingleses também têm sua lenda que coloca medo em muitas pessoas na Inglaterra. E essa lenda seria do Black Shuck, a lenda do cão negro. E por isso pessoas do leste da Inglaterra temem encontrar o cão negro, na qual vagueia pelas ruas por todo o leste da Inglaterra. Suas aparições ocorrem à noite. Um cão gigantesco, peludo, de cor negra, que seria na verdade uma entidade. Geralmente as pessoas o associam ao diabo, mas por que as pessoas iriam tanto temer em encontrar o cão negro? É aí que entra a lenda, pois infelizmente para as pessoas que ficariam frente a frente com ele, na verdade estava prestes a morrer. Ou seja, o encontro da pessoa com o cão negro seria um presságio da morte. E é por isso que muitos cães negros na Inglaterra são confundidos com esse tal do Black Shuck, principalmente quando são encontrados durante a noite. As pessoas temem estarem perto de morrer. Bom, mas também existe o outro lado da moeda, na qual pessoas dizem que na verdade ele seria uma entidade, mas não do mal e sim do bem, pois ajudaria viajantes perdidos a chegarem a seu destino. Ou seja, o cão negro na verdade seria uma entidade do bem, que ao ver um viajante solitário, perdido,
e sem rumo o ajudaria a chegar ao seu destino. Mas é claro que a versão de que ele seria uma entidade do mal é que é muito mais forte. E por isso, por lá, há pessoas que preferem acreditar que, na verdade, ele seria um bom cãozinho fantasma. Mas como se trata de uma lenda, o lado ruim sempre é mais forte, não é? E por isso essa lenda inglesa coloca medo em muita gente. A lenda do cão negro. Existe uma lenda muito famosa no país de Gales, que não sei se você já ouviu falar sobre ela. Se não, prazer. Essa é Nora, a freira, na qual seria uma mulher chamada Nora que assombra um bosque próximo a uma floresta no país de Gales. Nessa região existe um antigo castelo, que dizem que ela teria vivido ali, entre os séculos 12 e 13. E é lá, nessas proximidades, que as pessoas alegam terem visto ela. Onde também muitas pessoas dizem que muitos acidentes ocorreram naquela região. Acidentes esses provocados por Nora, a freira, que na verdade agora seria uma entidade. Bom, se trata de uma lenda, mas existem pessoas que juram terem visto essa tal de Nora, a freira, naquela estrada. Estrada próxima a esse bosque e também a essa floresta. E é exatamente nessa estrada que esse castelo antigo está. E alguns motoristas juram que chegaram a desviarem seus veículos de uma freira que estava parada no meio da estrada. Bom, a lenda diz que Nora seria uma freira novata, na qual conheceu um guarda, e que desse guarda ela teria engravidado. E depois que esse pecado dela teria sido descoberto, ela teria que ser executada. Tudo isso por conta de ter ido contra Deus, um ato bastante comum em tempos antigos. Mas ela acabou tendo seu filho e acabou correndo do castelo com seu bebê. E o bebê ela teria escondido em um tronco de uma árvore, a fim de um dia voltar e assim buscá-lo. E assim ela conseguiu fugir e se esconder das pessoas que queriam encontrá-la. Dessa forma ela poderia voltar e assim resgatar o seu bebê. Mas quando foi buscá-lo, ele já não estava no mesmo lugar. Havia sumido. Nora, então, saiu no meio da floresta durante a noite, atrás de seu bebê. Ela andou por tanto tempo por aquela floresta que acabou morrendo, e aí sim que a lenda ganha força, pois Nora jamais descansará até encontrar o seu bebê. E por isso ela vagueia, assim dizem as pessoas, até os dias de hoje, atrás de seu bebê. E com isso aquela região seria mal assombrada, assombrada por Nora, a freira. Já ouviu falar na lenda do basilisco, que ocorre na Suíça? Lá dizem que, em uma certa fonte, existe uma câmara secreta, onde, uma vez, um basilisco fez um ninho. Mas o que seria esse basilisco? Seria um ser ou um animal que teria cabeça e pés de ave, porém seu corpo era de um largato. E não para por aí. Suas asas se assemelhavam com asas de um dragão. Dizem que ele teria nascido quando uma galinha teria abandonado seu ovo. Ovo esse que teria sido adotado e assim chocado por uma cobra. Que lenda mais esquisita, não é? E assim esse basilisco, esse animal ou ser, com cabeça e pés de ave, corpo de largato e asas de dragão, costumaria vagar pelas noites atrás de sua mamãe, assustando aqueles que o encontraria. E acredite, existem pessoas que já teriam visto esse tal de basilisco. Uma lenda muito antiga que teria começado lá pelo século XI, mas até hoje as pessoas falam, relatam e também acreditam nessa lenda. E também existem diversas estátuas do basilisco em várias fontes espalhadas pela Suíça. Temos aqui uma lenda da Índia, que seria a aldeia amaldiçoada de Kudara, onde a lenda diz que o maligno Salim Singh, um primeiro-ministro do estado, teria se interessado na filha do chefe da aldeia de Kudara,
onde ele desejava se casar com ela a todo custo, ameaçando a aldeia caso seu desejo não fosse realizado. Mas, não querendo obedecer às ordens daquele tirano, a população que morava ali resolveu abandonar seus lares e desaparecer. Mas antes que eles desaparecessem dali, acabaram jogando uma maldição naquele lugar, na aldeia de Kudara, onde essa maldição seria de que ninguém fosse capaz de morar ou viver naquele local por toda a eternidade. E desde então até os dias de hoje, a aldeia permanece estéril. Ninguém mora ou nunca morou ali. E visitas só podem serem feitas por corajosos. Há relatos de que pessoas teriam tentado morar na aldeia, porém elas teriam sido perseguidas por fenômenos paranormais. Inclusive, alguns membros da Sociedade Paranormal de Nova Delhi acabaram um certo dia passando uma noite na aldeia de Kudara. E o que eles acabaram presenciando por ali foram alguns passos, sombras e ruídos, assim como algumas movimentações inexplicáveis, que fizeram com que eles acreditassem que, na verdade, não seria somente uma lenda, e sim um caso real de uma maldição que foi colocada na aldeia de Kudara. E assim ninguém consegue viver ali. Ninguém consegue morar e muito menos visitar. Só se for muito corajoso para isso. Confesso que eu não seria. O México é repleto de lendas, porém a lenda de El Cucuy é uma das mais emblemáticas do país. Seria uma criatura pequena, porém medonha, que possuía olhos vermelhos e brilhantes. Estamos falando de uma criatura muito peluda. As orelhas desse ser seriam bem grandes, assim como a de morcegos, e em sua boca existiriam dentes afiados. A lenda vem de tempos bem antigos para os mexicanos, e eles usam como lenda para alertarem seus filhos, sempre as crianças que sofrem com lendas como essa, onde seus pais dizem: comporte-se, ou El Cucuy irá te pegar. Uma criatura que foi criada para assustar crianças mal comportadas e que apareceria somente durante as noites para levá-las. Se esconderia nos armários ou debaixo das camas, que poderia tomar forma de qualquer sombra e que ficaria somente na espreita, em silêncio, esperando o momento certo para atacar as crianças mal criadas. Para continuar, ele carregaria uma criança mal criada e levaria para o covil dele, nas montanhas. E após chegar lá, devoraria essa criança. Bom, eu não apoio esse tipo de lenda para assustar crianças, mas dizem que no México funciona bastante com elas. Repito, eu não apoio isso, pois isso somente deixará as crianças traumatizadas, podendo atrapalhar no crescimento e também no comportamental e psicológico das crianças. Para fechar, temos essa que é a lenda mais famosa no Japão. A lenda do Akamanto, ou capa vermelha, seria um espírito que assombra banheiros espalhados pelo país, o Japão. Mais precisamente, o último banheiro feminino. Algumas versões dizem que ele usa uma máscara para cobrir seu rosto. E claro, também usa uma capa vermelha. E a lenda diz que quando a vítima, ou uma mulher, estaria usando o banheiro, uma voz do nada seria escutada perguntando a essa mulher se ela preferia usar um papel higiênico azul ou vermelho. Porém, tanto um quanto o outro resultaria em uma morte, digamos de forma brutal, pois ao dizer papel higiênico azul, a pessoa ou a mulher seria morta de forma estrangulada até ficar azul. E se caso pedisse o papel higiênico vermelho, a pessoa ou a mulher seria morta violentamente até ficar encharcada de sangue. E como sabemos, sangue é de cor
avermelhado. Tá, mas aí uma pessoa poderia pedir um papel de outra cor. Mas aí que mora o problema. Nessa lenda não tem saída. Pois se a pessoa pedisse um papel de outra cor, um par de mãos sairia de dentro do vaso. E essas mãos arrastariam essa pessoa para as profundezas do inferno. Bom, por mais que existem pessoas que acreditam nisso, ainda bem que se trata somente de uma lenda, não é? Outras versões são usadas no lugar dos papéis higiênicos, a cor da capa que a pessoa preferia, azul ou vermelha. Bom, já nessa versão, a única opção que seria para a morte seria se a pessoa dissesse vermelha, pois, ao dizer isso, seria rasgada a pele das costas dessa pessoa até ela morrer. Mas nessa versão, qualquer outra cor já seria o bastante para poupar a vida da pessoa, diferente daquela do papel. Bom, como disse, ainda bem que se trata somente de uma lenda, não é? Por mais que existem pessoas que acreditam na lenda do Akamanto, ou capa vermelha, do Japão. E é com essas imagens da lenda do Homem do Saco aqui do Brasil que vamos terminando o vídeo de hoje. Bom, muitas lendas existem espalhadas pelo mundo, não é? Mas fique atento que aqui no Brasil existem outras lendas que talvez você não conheça e que iremos trazer em um vídeo em uma outra oportunidade. Então, continue acompanhando Adversos, pois muitos vídeos misteriosos como esse irão continuar pintando aqui em nossa telinha. Até o próximo vídeo.